Olá pessoal, meu nome é Gleison Coutinho, eu sou o criador aqui do canal. Esse canal vai se focar primariamente em estudo de ciências humanas. Eu estou fazendo uma faculdade de licenciatura em ciências humanas, então o foco será esse. No começo, será focado um pouco mais em sociologia. Sociologia se tornou a minha matéria favorita recentemente, muito por conta do livro que a gente vai basear os estudos dos nossos primeiros vídeos. Este livro aqui, As Etapas do Pensamento Sociológico, do Raymond Aron. Este sociólogo francês é bastante importante na formação do meu pensamento intelectual sociológico. E nós vamos começar falando sobre Auguste Comte hoje, a fundação da sociologia. É importante que eu diga que o estudo vai ser baseado neste livro, não só nesse livro, obviamente, mas o guia vai ser pautado bastante neste livro aqui, que, como eu falei, é importante para mim. Antes deste livro, eu tinha uma visão muito superficial de sociologia. Eu tive aulas no ensino médio, nos 3 anos do ensino médio. Eu ainda era da época que existia sociologia nos 3 anos do ensino médio. Mas o meu estudo em sociologia foi bastante deficitário. Eu não peguei nem sequer conceitos básicos de sociologia dos principais autores. E infelizmente, eu só fui ter contato mais profundo com a sociologia no ano passado, quando eu comecei a ler este livro aqui. A primeira versão que eu li não era exatamente esta versão aqui, mas tanto faz. Então, obviamente, recomendo este livro. É com ele que nós vamos basear o nosso estudo aqui em sociologia. O primeiro autor a ser analisado aqui será o Auguste Comte, como já está aí no título do vídeo. Porém, é importante ressaltar que o autor aqui, né, no livro, ele faz o estudo de Comte, obviamente, mas ele acredita que existem pensadores que não utilizaram o termo sociologia de forma formalmente usando o termo sociologia, mas que ele considera como sociólogos. Então, neste contexto, ele considera que o Montesquieu, que é um pensador francês que vem antes do Comte, ele considera que o Montesquieu ele já era um sociólogo, mesmo que o termo e os conceitos ainda não tivessem sido pensados, né, pelo Auguste Comte, mas se a gente encara a sociologia como observar e estudar o social de uma forma científica, então, de acordo com o autor, Montesquieu já era um sociólogo mesmo antes desse termo existir. Então, existe aqui uma parte, a primeira parte dedicada ao Montesquieu, só que convencionalmente Comte é tratado como o primeiro sociólogo, até por ter cunhado o termo sociologia, né? Então, os primeiros vídeos serão baseados nos quatro principais, os quatro pais da sociologia, né? Comte, o Marx, o Durkheim e o Weber. Então, passado esses quatro autores principais, é possível que eu faça também vídeos de outros sociólogos estudados aqui neste livro, no caso já mencionado o Montesquieu, também o Tocqueville, que o Tocqueville já existe mais um certo consenso acadêmico que ele pode sim ser considerado um sociólogo. Ele vem um pouco posterior ali ao Montesquieu, contemporâneo do Comte também. Ah, então, o Tocqueville já tem uma certa aceitação maior, né, de associar sociologia a Tocqueville. Então, Montesquieu, Tocqueville, e ele também estuda o Pareto, que é um pensador, um sociólogo meio controverso entre os sociólogos no geral. Ele é como uma espécie de herege dentro da sociologia por uma série de razões que não pretendo abordar neste vídeo, porque o tema do vídeo é Auguste Comte. Então, farei esses quatro iniciais, começando agora pelo Comte, e se der tudo certo, faço também do Montesquieu, do Tocqueville e do Pareto posteriormente.
Tudo bem? Vamos começar então a aula. Bom, pessoal, começando aqui então, falar sobre as principais ideias, né, do fundador da sociologia, Auguste Comte. Um fato curioso é que algumas provas, alguns livros que vocês podem estudar sobre ele, vai estar traduzido como Augusto Comte. Antigamente eles faziam essas traduções de nomes, hoje não é mais usual, mas se você ver Augusto Comte em alguma prova, algum livro, entenda como Augusto Comte, tá? É a mesma coisa. E esse estudo vai ser guiado, como já mencionei, pelo livro As Etapas do Pensamento Sociológico, do sociólogo francês do século XX, Raymond Aron. Tá. Biografia, o nome completo, Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Peço perdão pelo meu francês, não é dos melhores, mas é o que deu para fazer. Nasceu em 19 de janeiro de 1798 em Montpellier, na França, e faleceu em 5 de setembro de 1857 em Paris. Foi filósofo francês, fundador da sociologia e pioneiro do positivismo. As obras principais é o curso de filosofia positiva e o sistema de política positiva. Existem outras obras, obviamente, ele não escreveu só isso, mas né, essas duas aqui são as principais e que vão basear o nosso estudo aqui. No prosseguimento, qual que era o contexto em que o Auguste Comte ele vai desenvolver as suas ideias, ele vai pensar a partir de qual perspectiva? São essas duas principais perspectivas, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, certo? Ele era francês, como vocês já devem ter percebido, então ele foi contemporâneo de boa parte da Revolução Francesa. Ele estava ativo, intelectualmente ativo, escrevendo durante boa parte da Revolução Francesa. Então, ele estava neste clima, ele sentia esse clima hostil, caótico, revolucionário, crítico, como ele vai dizer, o espírito crítico, estava pulsando nesse momento na França. E, por outro lado, também a Revolução Industrial. A Revolução Francesa é interessante que no livro aqui mencionado, das etapas do pensamento sociológico, existe uma parte dele em que o Raymond Aron ele vai trazer os pensamentos de três contemporâneos da Revolução Francesa, o Comte, o Marx e o Tocqueville, as principais ideias que eles tiveram, que eles pensaram sobre isso, cartas que eles enviaram. Então, este livro é bem interessante para quem quer dar uma olhada, né, no que esses pensadores estavam escrevendo durante esse período da Revolução Francesa, um período tão relevante, né, para o desenvolvimento da sociologia como a gente conhece hoje. E a Revolução Industrial, como não poderia faltar. E eu vou passar um slide aqui, falar um pouco mais sobre ah, as características da indústria, né, no século XIX, que essas seis características elas foram definidas aqui pelo Raymond Aron no livro. O Raymond Aron ele tem estudos bastante substanciais e muito interessantes sobre esse período da Revolução Industrial, ah, né, capitalismo, o surgimento ali do capitalismo dessa forma mais industrial. Eu não vou me aprofundar tanto, mas né, assim como eu falei de outros pensadores que eu pretendo abordar no futuro, o Herman Hesse com certeza será um dos que eu irei abordar, até por essa importância dele na minha formação, né? Mas eu vou passar essas características aqui de uma forma muito simples. Não pretendo me aprofundar, não pretendo que vocês se aprofundem nisso. É só para contextualizar, porque a questão industrial ela é muito relevante, né, no pensamento da sociologia né, nessa parte do século XIX até ali o começo do século XX, que é onde o livro vai parar, ali com Weber. Mas é muito relevante, então, essas características eu acho importante dar uma pincelada e explicar a partir de quais das seis cada sociólogo ele vai partir, especialmente esses primeiros sociólogos. Então, a primeira característica é a indústria que se baseia na organização científica do trabalho
em vez de se organizar segundo o costume. A produção é ordenada com vistas ao rendimento máximo. Então, deixou de ser aquela coisa mais de manufatura em que você faz aquilo com as suas próprias mãos, não tem toda uma organização por trás. E então você passa a ter produções em escala, visando a produção máxima daquilo. O que eu posso fazer para produzir mais no menor tempo possível? Esta é a lógica que começa a imperar na indústria, né, do século XIX. Segunda característica, graças à aplicação da ciência à organização do trabalho, a humanidade desenvolve prodigiosamente seus recursos. Então, a produção de riqueza ela começa a se expandir de uma forma assustadora, né? A produção de mercadorias, commodities, ela se torna, ela se torna tão grandiosa que algumas consequências dela vão ser, inclusive, tratadas aqui nas próximas características. A produção industrial ela leva à concentração dos trabalhadores nas fábricas e nas periferias da cidade, e surge um novo fenômeno social, as massas operárias, certo? Então, você tem agora pessoas assalariadas. A gente está saindo de um contexto em que a escravidão ela imperava e agora você tem pessoas que oferecem sua força de trabalho para a subsistência, basicamente nesse primeiro momento, em que elas têm a força de trabalho, apenas isso. Então, as massas operárias que vão para você ter essa produção gigantesca, você precisa também de uma mão de obra quantidade gigantesca. Então, as massas operárias elas vão começar a surgir neste contexto. O quarto são as concentrações de trabalhadores em locais de trabalho, que determinam uma oposição entre empregados e empregadores, entre proletários de um lado, empresários ou capitalistas do outro. Isto vai ser bastante explorado pelos pensadores socialistas, especialmente o Marx, mas eu já vou chegar lá. Enquanto a riqueza, né, ponto 5 aqui, enquanto a riqueza, graças ao caráter científico do trabalho, não para de aumentar, multiplicam-se crises de superprodução, que tem por consequência criar a pobreza no meio da abundância. Enquanto milhões de indivíduos sofrem as carências da pobreza, mercadorias deixam de ser vendidas. Então, esta é uma característica do capitalismo nesse começo, foi bastante explorada até pelo Marx, até levando ele a acreditar que este modelo levaria à destruição do capitalismo de uma forma inevitável, graças a essa superprodução que não levaria tanto tempo até esse modelo colapsar e aí, enfim, por enquanto a aula não é sobre a Marx, mas eu vou tocar um pouco nele. Mas antes disso, o último, né, o sistema econômico associado à organização industrial e científica do trabalho, se caracteriza pela liberdade de trocas e pela busca do lucro por parte dos empresários e comerciantes. Este sexto ponto ele está baseado mais naquela ideia de liberdade em que o Estado, de liberdade econômica, em que o Estado ele não intervém tanto na economia e deixa as coisas girarem de uma forma autônoma, de uma forma orgânica. Pela, existem teorias sobre isso, né, sobre como, por exemplo, existe uma mão invisível do mercado que regula as coisas. Então tá, por que eu trouxe essas seis características? Cada pensador ele vai se focar em algumas delas em específico e vai ignorar outras, ou vai descreditar outras, deixar assim, de escanteio. Não é possível você abordar todas elas de uma maneira consistente. Então, o Conte ele vai se focar primariamente nessas três primeiras, tá? Organização científica do trabalho, né, a aplicação da ciência e a organização desse trabalho. E então surge o fenômeno das massas operárias, que ele não, ele vai dar uma resposta bastante diferente do Marx, que falando do Marx, o Marx, então a gente for analisar desses seis pontos, ele se basearia mais sua sociologia, seu modo de pensar no 4 e no 5, tá? Um pouco no 3 também, mas principalmente no 4 e no 5, como eu falei, essa questão de
aumento, né, da produção, de geração de riqueza e pessoas pobres em meio a tanta abundância é a base da sociologia marxista, certo? Então, o Comte ele se baseia principalmente nessas três primeiras, o Marx na 4 e na 5. A sexta, ela geralmente vai ser observada por autores liberais, tá? Autores que eles não enxergam essa regulação estatal como uma coisa positiva. Então, dentro do livro, a gente tem, por exemplo, a figura do Tocqueville, já mencionada. O próprio Pareto pode se encaixar um pouco nessa questão também, embora o Pareto é bem complexo de se entender. Eu não pretendo trazer tanto coisa dele aqui, por enquanto, né? Mas então o sexto ele é bastante observado, essa característica, né, de liberdade de trocas e busca pelo lucro entre empresários e comerciantes como algo natural por parte dos pensadores liberais, certo? Então, eu acho, dado esse contexto, né, o Conte, então, ele vai observar a indústria a partir dessas três primeiras, como já mencionado, este vai ser o foco dele. Então, o Conte, como vocês podem perceber, ele não liga tanto para o 4, o 5 e o 6. Logo, ele não pode ser caracterizado nem como socialista, nem como liberal. O Conte é uma outra coisa. O que exatamente é o Conte? Ele tem a própria definição dele, ele é um positivista. Onde o positivismo se encaixa é difícil. A gente gosta de colocar tudo numa caixinha, direita, esquerda, liberal, socialista, conservador, progressista. É tudo muito fácil quando a gente faz isso, mas existem certas linhas de pensamento que são muito complexas porque elas têm características às vezes revolucionárias e reacionárias ao mesmo tempo. Ela tem característica liberal e característica socialista ao mesmo tempo. É complexo. Então, eu já vi pessoas, por exemplo, alguns professores tratando o Conte como um autor conservador. Eu discordo desta visão. O Conte ele não é conservador e não é reacionário, porque ele observa que existe um sistema estabelecido revolucionário na França, como eu já mencionado, em que ele não pretende manter aquilo. E ele não é reacionário porque ele não pretende voltar ao passado para a monarquia, certo? Que vai ser o que. Só pegar uma colinha aqui. O Conte ele acredita que a explicação dos problemas sociais ela está na contradição entre uma ordem histórica teológico-militar, né, que pertencia ao passado, durante a monarquia, e está em via de desaparecer, e tem uma ordem social científica que está nascendo. E nesse meio termo, existe essa revolução, esse espírito crítico muito agudo na França contemporânea aos seus escritos, né? Então, eu discordo dessa definição. Eu acho que o Comte ele não é conservador porque ele não quer conservar o que está em voga. O que está em voga? O espírito revolucionário francês. Ele não é revolucionário. Ele acha que a revolução ela não vai levar a lugar nenhum. Ela é só um atraso para chegar no positivismo, que é o que a gente já vai falar logo à frente. Então, ele acredita que o positivismo ele vai, por exemplo, se instaurar de uma forma natural, e o papel da sociologia a gente vai falar mais para frente, não vou me adiantar. Mas então o Comte ele não é revolucionário, ele não é conservador, porque ele não quer manter o espírito, né, revolucionário que está presente, e ele não quer retornar ao passado, porque ele entende isso como um anacronismo. Você voltar ao passado, você ter certas estruturas feudais, ah, teológicas ainda, né? Ele trabalha muito com esses termos que eu vou apresentar mais para frente. Então, ele não é revolucionário, ele não quer voltar ao passado, ele não é conservador, ele quer algo novo, ele está direcionando algo novo, que na visão dele é o positivismo, que é o estágio em que a sociedade irá se realizar plenamente enquanto humanidade, ok? Então, o que é esse positivismo já mencionado? O positivismo ele é a ideia central pela qual o Conte ele vai desenvolver suas ideias, é também o estágio final da humanidade, segundo ele.
E qual que é a ideia central, né? Ele é o conhecimento baseado em fatos observáveis e métodos científicos. Então, ele vai dizer que as ciências, que já vai ser tratado aqui mais para frente, mas as ciências elas vão se tornando positivas a partir do momento que elas se tornam, elas começam a ter essas características de métodos científicos desenvolvidos, coisas que podem ser observáveis, reproduzidas, certo? Então, o Conte ele vai dialogar bastante com o que há de mais inovador nas ciências de seu tempo, certo? Então, na biologia, na química. Então, ele vai rejeitar a metafísica e a teologia como fontes de verdade, certo? Ele vai, inclusive, é, dividir a linha, né? Uma linha que ele traça, uma linha reta, em três estágios da humanidade, da história da humanidade. Então, ele vai rejeitar essa metafísica e a teologia como fonte de verdade. Ele vai enfatizar, então, uma observação empírica, né, e a experimentação e as leis da natureza. E o objetivo é criar essa compreensão científica unificada da sociedade. O Comte, né, ele vai, o Ramon Ron, ele define a sociologia do Comte como uma busca pela unidade da humanidade, né, a unidade dos seres humanos. Enquanto que, por exemplo, o Tocqueville, ele busca sempre se basear a partir da diversidade de sociedades. O Comte, ele vai buscar essa unidade, essa natureza humana que está presente em todos os seres humanos e que direcionar então para essa unidade final em que todos chegariam a esse estágio positivo, certo? Então, há aqui um pensamento determinista do Comte. Ele acredita que isso é inevitável, esta questão, assim como o Marx também acredita que o fim do capitalismo é inevitável, o Comte acredita que o fim da sociedade, da forma como ela estava ah, naquele momento, também era inevitável e que, enfim, surgiria o positivismo. Então, assim, são autores em que eles são considerados deterministas por eles partirem de um ponto e determinarem o que vai vir a seguir. Essa é uma boa definição de determinista. Tá? O lance de ser determinista ou não, sinceramente, é bom ou ruim. Ah, tudo vai de fazer sentido ou não. Esse exercício de futurologia, vamos colocar assim, se você está partindo de um lugar e querendo chegar ao outro, e você tem argumentos sólidos que justifiquem onde você quer chegar, isso não é necessariamente uma coisa ruim. A gente observa o determinismo como uma coisa muito negativa, né? Mas dentro da sociologia, principalmente nesses dois primeiros, é uma estrutura de pensamento bem normal. Inclusive, essa ideia de analisar fatos sociais de uma perspectiva um pouco mais sem dar grandes contribuições e ações, propor ações, no caso, é algo que vai surgir mais para frente, ali com o Durkheim, o Weber. Nesse primeiro momento, então, a ideia é colocar mesmo essas ações em prática, certo? Então, como mencionado aqui, a metafísica e a teologia, essas são a lei dos três estágios. Isso é importante que vocês decorem, caso vocês irão fazer alguma uma prova de sociologia focada em Conte ou alguma coisa assim. Essa sequência, ela pode ser cobrada nesta ordem, porque pelo o Conte, ele acredita que as sociedades elas precisam passar por cada uma dessas três etapas, então talvez seja importante decorar. Seria o estado teológico, o estágio ou estado, tá? Tanto faz, assim. As duas palavras estão corretas, não há nenhum tipo de problema se você utilizar estágio ou estado. Talvez eu faça aqui uma alternância entre as duas e tá tudo bem. Teológico, metafísico e positivo. Então, o teológico, ele acredita que surge neste primeiro momento de organização da humanidade,
que ele vai partir da imaginação, certo? Ele vai partir da imaginação e ele tem como sua principal, assim, algo que a gente, sua principal instituição, né, a religião. Então, esse estado teológico é um estado que vai ser pautado e vai ser dominado pela religião, pelo metafísico, pelo divino, para algo que está fora, né, da nossa realidade física. Existe então o metafísico que também dialoga com essas questões que estão além do físico, mas aqui já há um exercício de razão, que é caracterizada pela filosofia, certo? Então, aqui deixa-se de acreditar em meramente, como fazem os filósofos gregos, de simplesmente, existe essa explicação teológica da religião grega, de Zeus, que governa os céus, de Poseidon, que governa os mares, e a gente não precisa procurar outras explicações além dessas. Surge então a filosofia com a razão, o exercício da razão, saindo do senso comum, e começa a trabalhar então com o que o Conte vai chamar de metafísico, certo? Então, há uma quebra com a teologia, não totalmente, mas há uma quebra, um novo exercício, uma nova forma de pensar que começa a imperar a partir daí, que seria então caracterizado pela filosofia. E o último estágio é o estágio positivo, certo? Em que ele parte da observação e a experimentação e é caracterizado pela ciência, certo? Então, essa lei dos três estágios, que está diretamente ligada também com o desenvolvimento da ciência que a gente vai ver no próximo slide, é, é a forma como o Conte ele vai dividir, então, esse processo histórico da sociedade e que é necessário que passe por cada um deles, que esse último ele está em desenvolvimento no contexto, obviamente, que ele está escrevendo, né? Então, hoje a gente pode dizer que a ciência ela se tornou proeminente de fato, como Conte acreditava, mas não de forma total e não também superando as outras duas ainda existem, ainda têm sua força, porém a ciência, basta a gente pensar, se alguém está doente hoje, a pessoa ela não vai, ela pode até pedir oração para alguém, ela pode ir a algum líder religioso para pedir algum tipo de intervenção divina, ela pode fazer isso, mas ela vai ir ao médico. Assim, ela não vai deixar de ir ao médico, normalmente, né? Existem alguns casos isolados, mas a regra é que a pessoa ela vai se direcionar à ciência quando ela precisa resolver alguma questão, e não mais à religião, como existia no passado, tá? Então, de certa forma, o Conte, essa definição é uma forma de se enxergar a história da humanidade que faz um certo sentido. Pode ter suas limitações aqui ou ali, mas faz um certo sentido também, tá? Junto com essa lei dos três estágios, outra questão muito importante para aprender sobre o Conte, que está diretamente ligado ao anterior, é a evolução das ciências. Ele classifica as ciências por complexidade e dependência. Então, a partir do momento em que uma se desenvolve, a outra então pode se desenvolver e assim por diante, certo? Ele ordena aqui nessa questão, fiz até uma pirâmide aí para simplificar um pouco essa ideia, para, né, mostrar assim de uma forma um pouco mais visual e hierárquica, né? A matemática seria a mais simples das ciências e a sociologia então seria a mais complexa de todas. Então, a sociologia ela surge a partir do momento em que todas as outras estão desenvolvidas. Então, a matemática desenvolveu a astronomia, que por sua vez desenvolveu a física, que por sua vez desenvolveu a química, chegou na biologia e, enfim, na sociologia. O Ramon ele vai usar os termos analítico e sintético para dividir e facilitar um pouco o entendimento dessa evolução das ciências, né, segundo o Conte. Então, o Conte, só falando isso aqui, o Conte ele não vai focar nessas palavras, analítico e sintético. É bom deixar isso claro.
Quem vai fazer isso é o Raymond Aron nessa sua análise, certo? Então, o analítico seriam estas quatro primeiras: matemática, astronomia, física e química. Elas são analíticas porque elas estão observando fenômenos isolados, fenômenos que eles não há uma certa integração. Você pode chegar a certas respostas dentro dessas ciências de uma maneira um pouco mais isolada, sem conversar tanto com outras questões, enquanto que a biologia, que é segundo o Comte, a ciência que vem logo atrás da sociologia, a biologia e, obviamente, a sociologia são consideradas, então, pelo Raymond Aron como nessa análise sintéticas, né? São as ciências sintéticas, porque elas precisam fazer uma síntese, elas precisam de partir de algo maior para entender coisas específicas. Então, o que o Comte vai dizer aqui em relação à biologia, que se aplica também à sociologia? Você não pode entender um órgão no vácuo, certo? Porque um órgão fora de um corpo, ele é apenas algo que está morto, certo? Ele não está funcionando. Então, por exemplo, se a gente analisa o coração de uma maneira isolada, para que serve o coração? O coração ele bombeia o sangue. Tá, mas que sangue? Tá bombeando para onde? De onde vem? Para onde vai? Certo? Então, o órgão ele precisa ser entendido dentro de um todo, de uma perspectiva geral do indivíduo, do corpo, certo? Então, o Conte ele vai partir desta lógica, que a ideia dele é realmente trazer as, as regras do método científico de biológicas, de exatas, para as humanidades, para as ciências humanas, que esse termo ainda não tinha sido cunhado, né? Mas a ideia é realmente trazer isso para entender o social, trazer os métodos científicos exatos e biológicos para entender o social, biológicos e da natureza também, né? Então, partindo dessa perspectiva, então, que você não consegue entender um órgão no vácuo, você precisa de todo o contexto do corpo para assim compreender para como ele funciona e para que ele funciona. A sociologia é a mesma coisa. Você não pode entender uma instituição, você não pode entender o indivíduo sem o contexto que o cerca, o que condiciona a agir de determinada maneira, né? Por que ele age dessa forma e não de outra. Então, o Conte ele vai analisar a sociedade como um grande organismo, né, que determina o que acontece dentro dos órgãos, no caso, os indivíduos, as instituições, certo? Então, essa lógica das ciências é o que o Conte vai, enfim, chegar na sociologia, que para ele é, obviamente, a rainha das ciências, né? O cara tá chamando ele a mais importante, logo aqui ele criou. Coincidência, né? Pô, humildade é com o Conte mesmo. Mas existe uma lógica por trás, né? Segundo o Conte, existe uma lógica kantiana por trás disso. Mas ele então coloca a sociologia nesse topo da pirâmide das ciências. E ele vai trazer a sociologia, qual que seria então a, a função, né, da sociologia. Como já mencionado anteriormente, é, ele estava nesse período em que ele acreditava que era um período de transição, esse período revolucionário na França, que iria chegar em algum lugar novo. Não iria voltar ao passado, não iria se manter como está, iria chegar em um lugar novo. E este processo, ele passaria então por entender como a sociedade funciona e direcioná-la para este caminho novo, que era o positivismo. Lembra, o Comte pensa em uma linha reta que ela admite alguns desvios aqui e acolá, mas ela vai inevitavelmente chegar em algum lugar na linha, a parte final da linha, que seria o positivismo, certo? Então,
A sociologia ela tem a sua função de compreender o processo, de compreender como forma a sociedade, para direcionar para o caminho correto. Porque, embora ele acredite que o estágio positivista seja inevitável, existem é, maneiras, existem atrasos, percalços podem ocorrer. Então, né, a sociologia como ciência, né? Como eu já mencionei, trouxe aqui a imagem do Montesquieu, que o Raymond Aron ele defende que o Montesquieu poderia ser considerado um sociólogo que veio antes, mas, né, isso fica para um outro vídeo. Então, o Comte ele criou o termo sociologia do latim socius e do grego logos, assim como existem outros campos também, né, como a filologia, que usam esse termo do logos, né? E a sociologia é o estudo científico da sociedade. E ele a divide, então, em dois ramos, a estática e a dinâmica, certo? Esses dois nomezinhos talvez seja importante gravar, a estática e a dinâmica, porque isso sim, diferente do que eu trouxe aqui da. Não está no slide, né? Do que eu trouxe aqui da analítica de sintética, que é mais uma interpretação do Aron, o termo estática e dinâmica é bastante utilizado pelo Conte, então talvez saber, pelo menos do que se trata cada um, é importante para compreender o pensamento do Conte. Então, a estática ela é o estudo da ordem e estabilidade social. E a dinâmica é o estudo da mudança e progresso social. Certo? Eu já vou falar um pouco mais sobre a estática e dinâmica no próximo slide, mas só então trazendo a sociologia, né, o objetivo dela é compreender esse devir indispensável e inevitável da história, de modo que a chegada ao estágio positivo não seja retardada ou menos acelerada do que deveria, como eu já tinha mencionado um pouco atrás agora. Então, o papel da sociologia é esse. Ela chega então ao estágio positivo isso vai chegar de uma forma ou de outra, mas para ser menos traumático, para não haver né, a gente, lembrando, o momento do Conte é um momento bastante conturbado na França, em que pessoas estavam sendo decapitadas, era uma grande anarquia, vamos colocar assim, um grande caos que estava acontecendo lá. Então, ele achava que esse momento precisava passar, precisava chegar então em algo novo que viria a seguir. Ele acreditava, por exemplo, que o Napoleão, a partir do momento em que ele assume esse papel de liderança, ia ser só uma coisa passageira, né? Então, é um atraso nos planos, mas a gente está caminhando para o lugar certo. E essas pessoas que não entendem a sociologia ficam querendo levar a sociedade para revolução, para né, domínio de um militar, que para ele é um anacronismo, né, porque já devia ter ficado no passado. Então, o Conte tem essas questões aí. E vamos falar então da estática e a dinâmica. A estática, ela pode ser entendida como ordem e a dinâmica como progresso. Eu imagino que vocês conheçam esta bandeira aqui. Então, a definição da estática, né? A estática, ela é composta por instituições, no caso aqui trazidas como a religião, a propriedade, a família, a linguagem e o governo temporal e espiritual. E a estática, então, ela é a base responsável pelo funcionamento da sociedade. É a partir dessas instituições que algo novo pode vir, que o progresso virá. Então, ó, a dinâmica só pode existir a partir da estática, o progresso só pode vir da ordem, mas o progresso deve apenas aperfeiçoar os elementos da ordem e não modificá-los. Então, você tem uma ordem que é a base, você tem a estática, a ordem. A partir dela surge dinâmica, surge o que ele procura, que é o progresso. Mas o progresso sem ordem não tem como existir. Então é importante a gente compreender que essas ideias elas tiveram bastante força, né, no momento ali da instauração da República no Brasil. E então essa lógica de pensar que o progresso ele precisa vir da ordem influenciou muito o mundo e especialmente o Brasil, né? Pelo menos naquele primeiro período republicano que a gente teve. Então, assim,
por exemplo, essa questão da religião, que ele trata como instituição, como algo que é necessário para que a sociedade funcione. São instituições que são essenciais. No termo exato da palavra essencial. Ela é essencial, assim como a propriedade, assim como a família, a linguagem e os governos. Ela é essencial para que algo é, surja dali, algo novo surja dali. Ela precisa se manter e aí, a partir disso, vão surgindo novas coisas. A, a religião, ele vai. A gente vai falar um pouco mais sobre a religião positivista mais para frente, então não vou me alongar muito aqui. Essa questão da propriedade, como eu já falei, o Comte ele não era nem socialista nem liberal. Então ele via a propriedade como algo assim que ela poderia cumprir uma função social, mas ele não estava realmente interessado em estatizar tudo ou então defender a liberdade de propriedade privada. Ele não via problemas em ter liberdade, em ter a propriedade privada, certo? Assim como não achava que a propriedade pública é uma coisa essencial. Ele não se, como eu trouxe lá dos 6 pontos, né, dessa primeira fase industrial, cada sociólogo ele foca em algumas coisas e outras ele acha que faz parte, não acho que isso influencie tanto, né? Então, mas ele via bastante essa questão da propriedade, também do trabalho como uma função social, enquanto no trabalho, enquanto o Marx ele via isso como uma exploração do proletariado pelos capitalistas, o Comte ele não via dessa maneira e ele via que o problema muito dos trabalhos é porque eles eram desvalorizados. Então, se você desse uma valorização social para aquela função, o problema estaria resolvido, certo? Então, é, a ideia é que também não é fazer um sistema em que todos são iguais. Ele achava que as coisas poderiam ser melhor para essas pessoas, mas não é o foco é, separar por classes, porque isso já é produto de outras sociologias. Tudo bem? Vamos passar então à religião da humanidade. Como já mencionado, o Comte ele nasce na França, naquele período. Qualquer pessoa que nascesse na França seria católico, com raríssimas exceções, certo? Poderia ter alguma família ou outra protestante lá, mas raríssimas exceções, você seria um católico. Né? Então, ele nasce católico e isso forma a cabeça dele, obviamente, mas existem, embora ele nunca tenha dito isso abertamente, existem provas, existem análises, existem estudos substanciais para que a gente possa dizer que Conte, ao longo da sua vida, se tornou ateu. A partir de que ponto isso acontece? Não dá para saber exatamente. Né? Foi aqui que virou essa chavinha, não dá para saber. Mas eu trabalho com certeza com a hipótese de que Conte não era católico a partir de um certo momento da sua vida, ele se torna ateu. Tanto que ele vai é, desenvolver então a religião da humanidade. E esta religião da humanidade, ela substitui os valores tradicionais de uma religião, que é algo divino, metafísico, por questões como o progresso, como a fé na ciência. Então, isso não me parece muito católico da parte dele. Né? Acho que é meio difícil você conciliar essas duas coisas, praticamente impossível, na minha opinião. E ele incluía, então, essa religião da humanidade, porque ele via a religião como uma instituição necessária, como já foi falado. Era uma instituição necessária para que houvesse a ordem, certo? Para que essa coesão social existisse, a religião era necessária. Mas ele achava, então, que tudo bem, a gente mantém aspectos da religião, mas direcionada para o positivismo. Então, isso inclui, por exemplo, rituais e um calendário de santos seculares, como o Newton, o Shakespeare,
que seriam pessoas assim que intelectuais, pessoas da ciência, e os cientistas então eles substituem os sacerdotes e teólogos como a categoria social que dá a base intelectual e moral da ordem social, que ele pretende, essa nova ordem social que ele pretende colocar. Eu trouxe até aqui uma imagem de um tempo positivista em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, e a gente vê que, de certa forma, isso tem força até os dias de hoje. É claro, não é uma coisa gigantesca, não é uma coisa que, por exemplo, a sociologia do Marx vai trazer como uma legião de fiéis a essa ideologia marxista. O Conte ele tem isso de uma maneira muito mais reduzida, muito nichada, certo? Mas existe essa coisa do tempo positivista ainda hoje e que é meio estranho a gente pensar, né, de uma perspectiva secular da religião, tipo, uma religião secular que mas esse é um tema que inclusive é interessante de se trabalhar. Alguns autores desenvolveram questões sobre religiões seculares, né? Que qualquer coisa. Por exemplo, o Harari, né? Ele, no livro Sapiens dele, um livro muito bom, inclusive, ele trata dessa ideia de que tudo se torna uma ficção e que basicamente qualquer ideologia ela pode ser encarada como uma espécie de religião, como algo que não é real, mas que se torna intersubjetivo, né? Se torna o intersubjetivo ele está no meio do subjetivo e do objetivo. O intersubjetivo é algo que não é objetivo, mas que é compartilhado por uma grande quantidade de pessoas. Então, por exemplo, o próprio Raymond Aron ele tem um livro chamado O Ópio dos Intelectuais, em que ele trata, por exemplo, do marxismo como uma questão religiosa, com uma estrutura religiosa por trás. Mas, enfim, isso é tema para outra coisa. Tô me distraindo aqui. Só, né, para refletir um pouco sobre essa questão de religião secular, que é um tema muito interessante. Eu, pelo menos, acho muito interessante pensar nisso. Que é você pegar, então, esses conceitos religiosos, essa estrutura religiosa e aplicar conceitos completamente científicos ou baseados na nossa realidade, né? Então, o legado e as críticas do Comte. O legado é que ele fundou a sociologia e ele influenciou as ciências sociais. O positivismo moldou métodos científicos modernos. Ele, né, preza muito por isso, para que as coisas sejam de acordo com aquela visão científica de experimentação e tudo mais que já foi passado aqui. E ele inspirou pensadores como Mill, como Durkheim e o Spencer. O Durkheim que nós vamos estudar, então é importante a gente saber disso, né? Que O, o Durkheim ele vai seguir para uma outra linha, ele tem suas contribuições que são independentes ao Conte, que são originais, mas o Durkheim ele é bastante inspirado pelo Conte. Os dois são franceses, né? Então tem essa questão também. E as críticas, né, é que existe essa visão rígida do progresso, que é uma visão eurocêntrica. Né? Na melhor das hipóteses, se você quiser dar muita colher de chá, passar um pano pro Conte, você tem que pelo menos admitir que esta visão de que todas as sociedades elas caminham em uma determinada direção, em uma determinada de uma determinada forma que é a visão, é a estrutura histórica europeia, que é de onde ele estava partindo, pelo menos você tem que admitir que é uma visão muito inocente, certo? No mínimo inocente. E aí, problematizando, é uma visão eurocêntrica, porque ele acredita que as coisas vão se afunilando para o modelo que está sendo desenvolvido, está tendo um pioneirismo na Europa. Então você tem essa linha reta para chegar ao positivismo e quem está liderando esta corrida são os europeus. Logo, quem deve, as outras sociedades devem
olhar para a Europa e se espelhar no que está acontecendo ali. Não em tudo, como eu falei, ele critica certas coisas, como o espírito revolucionário da França, mas o que ele chama do espírito positivo, né, do espírito positivista, o mundo deve olhar para o que está acontecendo na Europa e seguir. É uma visão bastante eurocêntrica, né? Mas que, de novo, a gente não pode também descaracterizar completamente, porque, de certa forma, o modelo industrial, a forma de se organizar industrialmente, ela de fato se espalhou da Europa para o mundo, né? Então, os países hoje, eles são organizados de uma forma científica e de uma forma industrial que essa forma ela surge na Europa. A ciência não surge na Europa, certo? É bom deixar isso claro. A ciência não surge na Europa. Mas a forma como ela se mostra ao mundo a partir do desenvolvimento do método científico, né, de contribuições do Newton, do Bacon e tal, enfim, grandes cientistas, né? Essa forma, essa estrutura científica, ela é europeia, de fato. Então, existe essa questão de que, ok, Conte não estava de todo errado, porque o método científico industrial europeu se espalhou para o mundo, onde a gente vai hoje, da América do Sul, a África, Oceania. Existe toda uma lógica científica industrial que foi desenvolvida desta maneira, pelo menos, né? Lembrando, desta maneira, a ciência desta maneira foi desenvolvida na Europa. Então, a gente trazer isso, né? De que ok, as coisas aconteceram, mas não são tão rígidas como o Conte acreditava. Existem N coisas que podem acontecer, a sociedade se desviar para cá, para lá. Então, de novo, é uma visão eurocêntrica, não tem como fugir disso. Tá? Porque ele parte da ideia de que, né, todo mundo vai chegar onde a Europa está e a Europa está na frente. Então, não tem como dizer que isso não é uma coisa eurocêntrica. E a religião da humanidade é criticada, né, como dogmática. Eu acho como eu falei, eu acho muito interessante esse conceito de religião secular, mas ao mesmo tempo é muito estranho. Porque se a gente parar para pensar racionalmente, é muito estranho, né? Mas, enfim. E também ele negligenciou, né, a agência individual em favor de leis coletivas. Como eu falei, é uma crítica que alguns podem ter, alguns pensadores que pensam o indivíduo de uma forma um pouco mais desgrudada, como, por exemplo, o Weber, né? O Weber ele vai pensar o indivíduo de uma forma diferente do Comte. Então, ele é uma perspectiva weberiana da sociologia. Você pode fazer essa crítica ao Comte de que ele negligencia, né, essa individualidade dos seres humanos e condicionando ela a todo um sistema maior. Enfim, são críticas que são pertinentes, tá bom? E, obviamente, o legado dele que é muito importante. Bom, pessoal, então para finalizar, vamos resolver algumas questões aqui. Trouxe 5 perguntinhas, múltipla escolha, de vestibulares. Eu acho importante trabalhar um pouco a questão das perguntas para mostrar, né, se o conhecimento realmente foi transmitido, foi passado, construído. E então, eu separei aqui 5 questões que eu acho que pegam bastante do que foi trabalhado na nossa aula. Então, ah, vocês podem pausar caso queiram responder antes de eu dar a resposta. Eu vou ler as questões e em seguida procurar já responder. Então, se vocês querem fazer por conta própria, eu vou passando, pausa, depois continua para ver a explicação e conferir se a resposta está correta. Então, começando aqui, primeira questão. A sociologia surge em um período em que o fazer científico encontrava-se influenciado por algumas teses desenvolvidas durante o século XIX. Herbert Spencer, Charles Darwin e Auguste Comte, por exemplo, tiveram grande importância para o pensamento sociológico. Primeiro, por aplicar às ciências humanas o evolucionismo, mesmo antes das teses revolucionárias sobre a seleção das espécies do segundo.
Com relação a Comte, houve a influência do seu espírito positivo na formação dos muitos intelectuais do período. Sobre as ideias de evolução e progresso e seu impacto no pensamento sociológico, podemos afirmar que, alternativa a ideia de progresso, apesar de ter grande influência na área das ciências humanas, não teve impacto decisivo na constituição da sociologia. Olha, a gente vê aqui que isso não parece estar muito certo, porque o Comte ele é bastante influenciado, tá, pelas ciências naturais, como a gente mostrou, especialmente a biologia. Ele quer passar esse pensamento estrito das ciências biológicas exatas da natureza e que não, não há muito espaço para múltiplas visões. É um caminho, essa é a resposta correta, certo? E então, essa aqui não é. A B. A ideia de evolução foi uma das palavras de ordem do período, mas a sociologia rejeitou a sua adoção, assim como qualquer comparação entre seus efeitos no reino natural e no mundo social. Não? Então, o Comte, como eu falei, ele estava bastante ligado no que havia de mais moderno na ciência de sua época, então isso aqui não faz muito sentido. A C. A explicação sociológica procurou, desde o seu início, afastar-se de qualquer forma de determinismos, fossem biológicos ou geográficos, pois se contrapunha fortemente às explicações de cunho evolucionista. De novo, não. Ah, o Comte, como já dito, ele trabalha bastante com o que há de mais avançado, né, de sua época e é uma sociologia determinista, certo? É uma sociologia determinista porque diz que o único caminho possível que a humanidade vai ter no passo a seguir é o positivismo, certo? E não só o Comte, assim como o Marx, ele também vai ser um pensador determinista, no sentido de que ele vai dizer que o colapso do capitalismo é inevitável. O modo de produção capitalista carrega em si tantas incoerências internas que é impossível que esse sistema se mantenha e uma revolução que irá acontecer, certo? Então, são previsões que elas não carregam em si a possibilidade de que outras possibilidades aconteçam. Ah, talvez seja isso, talvez seja não. Não é o caso. São pensamentos deterministas. Então, a sociologia, no seu início, ela carrega em si certos determinismos. Sim, nem todo pensador, nem todo sociólogo será um determinista, mas alguns serão. E faz parte né, da sociologia, principalmente nesse começo, propor ação, determinar o que vai acontecer e então propor ações. Né? O Comte, uma ação através do positivismo, buscando essa ordem que vai gerar o progresso, o Marx buscando uma revolução que vai enfim chegar aonde ele espera que a humanidade chegue, no caso o comunismo. Então a gente vê assim que são dois sociólogos que, obviamente, eles encaram, como já foi dito aqui, as questões do seu tempo de forma muito diferente, né? O Comte de uma forma um pouco mais otimista, bem otimista na verdade, em relação ao que está por vir, ao mundo industrial. O Marx de uma forma pessimista a curto prazo e otimista a longo prazo, né? Então, ele vê essa crise do capitalismo como algo inevitável, mas que algo melhor iria surgir disso. Então, são determinismos que já estavam presentes desde o início. E a D, em sua busca por constituir-se como disciplina, a sociologia passou pela valorização e incorporação dos métodos da ciência da natureza, utilizando metáforas organicistas, perdão, assim como conferindo ênfase à noção de função. Eu mesmo dei esse exemplo aqui, né, de que o Comte ele traz essa ideia de, na biologia, você entender um órgão solto no vácuo não faz muito sentido, porque ele, fora do corpo ele vai estar morto, ele não vai estar executando uma função, mas dentro de um corpo, dentro de um organismo vivo, aquele membro ele faz sentido. Então, ele traz assim, essas metáforas e, no caso assim de falar, comunicar-se com a ciência da natureza. E também há aqui uma ênfase, né, como é dito aqui, nessa questão da função de cada um dentro da sociedade, que deve-se ser valorizado certas.
coisas, outras devem ser deixadas de lado. Então, com certeza é AD, né? Mas para conferir, já fiz a confirmação que é AD mesmo. Então, vamos para a próxima. Na parte mais tardia de sua carreira, Comte elaborou planos ambiciosos para a reconstrução da sociedade francesa, em particular, e para as sociedades humanas em geral. Baseado no seu ponto de vista sociológico, ele propôs o estabelecimento de uma religião da humanidade, que abandonaria a fé e o dogma em favor de um fundamento científico. A sociologia estaria no centro dessa nova religião. A gente abordou um pouco disso, né? Com base nessa assertiva, Comte aponta para o papel da sociologia como ciência fundamental para a compreensão A. Da ideia de revolução como solução para salvar as questões da desigualdade social. Não, isso é Marx. B. Da crença na ação dos indivíduos como fator de intervenção na realidade. Hum. C. Do consenso moral como solução para regular e manter unida a sociedade. E D. Dos elementos subjetivos da sociedade, tendo em vista a pluralidade social. Tá? Então, a D. Os elementos subjetivos da sociedade, tendo em vista a pluralidade social. Comte ele busca a unidade. O Raymond Aron ele define o Comte como o sociólogo que busca a unidade humana, né? Como já mencionado algumas vezes. Então, a pluralidade social não é algo que é observado pelo Comte como algo relevante. E então isso já responde também a B, os indivíduos, a crença dos indivíduos como fator de intervenção na realidade. Não. Comte ele está mais à procura de um consenso social, de uma forma de criar uma sociedade coesa, certo? Então, a religião ela acaba tendo esse papel, ela tem esse papel, só que ele faz uma instrumentalização da religião para a ideologia que ele está propondo, para o positivismo. Então, você instrumentaliza a religião para um outro fim que não é o seu propósito original, que seria o caso, né, do cristianismo de louvar a Deus e tudo mais. Então você tira esse propósito original e instrumentaliza para aquilo que você quer, certo? E então ele acredita que a religião é uma das instituições humanas que são necessárias, que são essenciais, mas que pode ser instrumentalizada para chegar ao fim que ele deseja, que é o positivismo, tá bom? Opa. Segundo a Lei dos Três Estados, conceito fundamental na obra de Auguste Comte, a evolução das concepções intelectuais da humanidade percorreu três estados teóricos, distintivos e consecutivos, a saber: A. Mitológico, teológico, filosófico. B. Teológico, metafísico e científico. C. Metafísico, abstrato e positivo. D. Fetichista, teológico e positivo. E. Mitológico, filosófico e científico. Bom, essa daqui não tem muito como errar, depois a gente ter passado, né, pelo slide em que deixa muito claro essa questão, né? Teológico, metafísico e positivo. No caso ali está dito científico, mas positivo no caso do que o Comte define como positivo é científico. Então, no caso aqui, a B, teológico, metafísico e científico, está correto, certo? Está correto, porque está na ordem correta e o científico ele pode ser um sinônimo de positivo nesta visão do Comte. Então a gente vê que as outras elas não fazem nenhum sentido e esta B, apesar de não estar escrito positivo ou positivismo na, na última palavra da B, mas ainda assim é a alternativa B, certo? 4. Auguste Comte identificou os movimentos vitais da sociedade como dinâmicos e estáticos. Em relação a esses movimentos, é correto afirmar que movimento dinâmico se refere à velocidade na produção industrial da Europa do século XIX, apresenta mudanças no modo de vida em sociedade para formas mais complexas, preserva a base de todas as instituições sociais totalizantes, proporciona a coesão das instituições e competição entre os indivíduos, ou e incentiva a manutenção da ordem valendo-se de modos tradicionais de viver em sociedade. Certo? Aqui, a gente viu ali que
O movimento dinâmico não tem muito a ver com isso, certo? Assim, é importante a gente entender a questão daqui. Ele traz o conceito de dinâmico e estático, mas o que ele está pedindo é para a gente analisar o movimento dinâmico, correto? Então, o que, que é o dinâmico? A gente vê que é a B, então, ela representa essas mudanças no modo de vida da sociedade para essas formas mais complexas. Então, o dinâmico ele tem a ver com o progresso, certo? As mudanças que vão a partir da estática. Você tem a estática, você tem a ordem, que vão gerar a dinâmica e o progresso, certo? Então, lembrem dessas duas palavrinhas, se vocês tiverem um pouco de dificuldade de lembrar estático e dinâmico, não consigo lembrar. Lembra da bandeira do seu país, certo? Estático é a ordem, dinâmico é o progresso. Com isso em mente, é difícil errar. Então, faz essa associação que fica mais fácil na hora de lembrar. No caso assim, preserva abaixo de todas as instituições sociais totalizantes. Não é o caso, né? O movimento dinâmico ele representa mudanças. D. Proporciona a coesão das instituições e a competição entre os indivíduos. Não. Essa competição aqui é algo que não é da sociologia do Conte. E, e incentiva a manutenção da ordem valendo-se de modos tradicionais de viver em sociedade. Isso aqui está muito mais relacionado à estática do que ao movimento dinâmico. Então, e mesmo assim, essa parte de modos tradicionais talvez fique meio estranho. Então, mas aqui é o dinâmico, então é a B, certo? Então vamos para a última. A filosofia da história, o primeiro tema da filosofia de Augusto Comte. Ó, repare aqui que está escrito Augusto. Tá? Eu não escrevi errado, só copiei e colei mesmo da questão. Como eu disse, algumas provas que vocês vão encontrar Augusto, ou alguns livros vai estar Augusto, mas o nome original é Auguste, ou Auguste. Foi sistematizada pelo próprio Comte na célebre Lei dos Três Estados, né, a filosofia da história. E tinha o objetivo de mostrar por que o pensamento positivista deve imperar entre os homens. Sobre a Lei dos Três Estados, formulada por Comte, é correto afirmar que Augusto Comte demonstra com essa lei que todas as ciências do espírito humano desenvolvem-se na seguinte ordem, em três fases distintas ao longo da história: a positiva, a teológica e a metafísica. Bom, por que isso aqui está errado? Porque na seguinte ordem, tá? Positiva, teológica e metafísica. E essa aqui está fora da ordem. Como a gente pode ver aqui na questão 3, né? Que seria então o teológico, metafísico e o positivo, ou científico. Então, isso aqui está errado. Na lei dos três estados, a argumentação desempenha um papel de primeiro plano no estado teológico. O estado teológico, na sua visão, corresponde a uma etapa posterior ao estado positivo. Errado de novo. A gente viu o estado teológico, ele seria o primeiro, depois passaria para o metafísico e, enfim, chegaria ao positivo. C. O estado teológico, segundo está formulado na lei dos três estados, não tem o poder de tornar a sociedade mais coesa e nenhum papel na fundamentação da vida moral. Errado, tá? O Comte, ele não despreza em nenhum momento o papel da religião, muito pelo contrário, né? Ele vê o valor que ela tem e quer instrumentalizá-la para seus fins, para chegar ao positivismo. Então, Comte, ele de nenhuma maneira, ele vai dizer aqui que a, o, né, o Estado teológico não tem poder de coesão, né? Ele diz, inclusive, o contrário, que pelo fato de a gente estar abandonando, de estar saindo, né, de ter saído, no caso desse estado mais teológico, é que certa coesão pode ser perdida. E então precisa ser reformada, né, precisa ser feita novamente a partir de uma nova perspectiva que para ele é essa religião da humanidade, trazendo ciência no lugar da divindade, a fé no progresso ao invés da fé em Deus. Então, né, substituição de padres por pensadores, intelectuais, cientistas. Então, ele, o Conte, assim, de forma geral, o Conte ele não despreza o passado. Ele vê o passado como algo necessário para chegar no momento em que ele está naquele momento, né, a sua contemporaneidade. Ele, então, vê que é uma linha
reta, né, como eu digo, de que precisa se passar pelos três estados, então é natural que algo leve ao outro e ele não vê de uma forma negativa o passado, olhando para trás e condenando todo mundo. Não, ele entende que faz parte do processo. E D, o estado positivista. Apresenta-se na lei dos três estados como um momento em que a observação prevalece sobre a imaginação e a argumentação, e na busca de leis imutáveis nos fenômenos observáveis. Vamos ver aí. Para Kant, o estado metafísico não tem contato com o estado teológico, pois somente o estado metafísico procura soluções absolutas e universais para os problemas do homem. Está errado, né? Então, obviamente, é a D. Não é a E, porque ele não afirma em nenhum momento em que o estado metafísico ele não tem contato com o estado teológico, eles não se conversam, é, e somente o estado metafísico busca essas soluções absolutas e universais para os problemas do homem. Ele poderia dizer aqui que o estado positivo, o estado positivista, ele vai então procurar essas soluções universais para os problemas do homem. O metafísico não, tá? O metafísico não tem essa função, ou pelo menos não chegou a esse resultado de acordo com o Comte. Tá? Então, a resposta é a D. O estado positivista ele apresenta-se na lei dos três estados como um momento em que a observação prevalece sobre a imaginação e a argumentação, e na busca de leis imutáveis dos fenômenos observáveis. Tá? Então, aquela questão de trazer ciência, de observação e tudo mais. Tá? Então, esta foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se chegaram aqui, parabéns, né? Porque tá ficando bastante grande o vídeo, maior do que eu esperava. Mas apesar de estar muito grande, muita coisa ficou de fora, infelizmente. Não dá para passar tudo aqui. Assim, são páginas e páginas do que ele escreveu. Eu tentei sintetizar tudo de uma forma que fosse simples para entender. Às vezes, certos conceitos, certas ideias requerem um pouco mais de realmente concentração, um pouco mais de parar para pensar para compreender o que ele quis dizer. Então, se né, for necessário, volte um pouco o vídeo, repita né, o que foi passado ali, porque, de fato, é, qualquer pensador, qualquer sociólogo, filósofo, é muito difícil você compreendê-lo plenamente em um vídeo de uma hora e pouco, porque geralmente são pessoas que produziram um vasto material com ideias complexas que mudaram a forma da gente enxergar a sociedade, então é difícil. Também é o meu primeiro vídeo no YouTube, já estou fazendo um vídeo de uma hora, então estive um pouco nervoso aqui, mas acho que consegui passar aquilo que eu queria. Mas é o primeiro vídeo, então estou completamente aberto a críticas, sugestões e qualquer dúvida. Vou responder todas as dúvidas que tiverem nos comentários, certo? Ah, não entendi tal coisa. Poderia falar um pouco mais sobre esse contexto, este termo utilizado? Pode perguntar. Estarei com todo o prazer respondendo a todos nos comentários. E fico por aqui. Até a próxima. Valeu!